Observando o processo político a nível nacional e diante da crise, principalmente crise econômica, que, embora com algumas informações de que está estabilizando, ainda não garantem a possibilidade de, nos próximos 2 anos, devolver ao Estado brasileiro a capacidade de investimento e a capacidade até de sobrevivência financeira. O grande problema da crise que está afetando os estados e o próprio governo federal é a falta de investimento que se foi registrado ao longo da história do país, principalmente nos últimos anos, em infraestrutura capaz de poder viabilizar que a economia pudesse sofrer uma reação positiva, não só na competitividade, como para a atração de investimento externo e, com isso, geração de emprego no nosso país. É preocupante ver que a cúpula do governo federal, no momento, se ocupa apenas de atividades políticas e verdadeiramente não muito sadias de proteção de um grupo que estão sendo denunciados e investigados pela Operação Lava Jato. Então, diante de um país em crise, diante de um país com a moeda desvalorizada, você assistiu o que nós estamos assistindo no Brasil atualmente. É de se perder praticamente a esperança em dias melhores. Porque se ocupa o governo no momento de apenas tomar atitudes para proteger o partido do presidente da República, que, diante dessa situação, se organizou nos últimos meses e elegeu um senador para presidente do Senado do partido totalmente comprometido por ilações na Operação Lava Jato. Mantém o líder do governo que foi denunciado na Operação Lava Jato por ter recebido dinheiro para aprovar o Fundap, acabar com o Fundap para prejudicar o Espírito Santo, atendendo ao governador de São Paulo, ao PSDB, que, em troca desse recurso dado para derrubar o Fundap, ganhou uma obra no governo do PSDB em São Paulo. Isso são palavras que estão escritas na delação. E, ao mesmo tempo, que mantém o ex-presidente do Senado, que patrocinou essa votação, na liderança do partido. E, não satisfeito com esse arranjo, e vergonhoso, ainda elegeu um outro citado na Lava Jato, permanentemente citado, para presidente da Comissão de Justiça do Senado da República. E, com isto, construir a aprovação do nome de um ministro que é filiado a um partido político, que esteve a serviço desse partido político no governo federal, no governo estadual de São Paulo, que, como ministro da Justiça, manipulou o partido para poder, junto com o PSDB, indicá-lo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é triste você achar que as cabeças políticas desse país ainda agem com essa insensibilidade diante do apelo público, diante do que é hoje dominante na sociedade, que é o êxito da Operação Lava Jato, que é a oportunidade que o país está tendo de colocar em pratos limpos toda a sujeira engendrada na cúpula da política nacional e na própria cúpula da política dos estados. Esse partido, que
que ainda no Rio de Janeiro, por mais de 12 a 13 anos de comando político, dilapidaram todo o patrimônio moral e financeiro do Rio de Janeiro, culminando com a prisão do governador Sérgio Cabral, que por 8 anos se locupletou de corrupção e de erros, e que indicou o seu sucessor em cima desse mesmo modelo de corrupção, permitindo que continuasse o domínio da corrupção no governo do Rio, levando o Rio de Janeiro a passar pela vergonha que tem passado de não poder pagar salários, de não pagar 13º e de quebrar literalmente. Então nós precisamos do país de começar a fazer a inversão da visão da sociedade com relação aos governos. Você tem então que elogiar um governo que é irresponsável, que em nome da manutenção do poder distribui cargos, distribui obras, distribui bens, que assalta o cofre público, ou você tem que elogiar se você é sério, se você diz que é sério, você tem que elogiar o governo que combate e que aplica a responsabilidade fiscal na sua administração. É evidente que ao longo da história do Brasil, passou-se a sociedade de um modo geral a querer achar que o poder público é fonte de riqueza de pessoas que não são felizes ou que não têm sucesso na vida privada. Então é comum você ver políticos que durante a sua atividade nunca trabalharam em nada que lhe rendesse condição para ter o patrimônio que tem. Mas aqueles que militam na política e que podem provar o exemplo de que não se completaram com o dinheiro público, não têm o mesmo prestígio na sociedade, porque a sociedade brasileira, ela exalta a beleza e o vil metal. Você é respeitado no Brasil pelo que você tem, não pelo que você é. E esse é um erro histórico, que foi passando para a política. E aí aqueles que são realmente corruptos, aqueles que galgam os maiores cargos, aqueles que criam essas benesses para terceiros, aqueles que fazem as leis de acordo com a proteção das pessoas interessadas, é que acabam sendo as pessoas importantes da política. E isso veio refletir aonde? Veio refletir na prestação de serviço público. Porque um governo corrupto, um governo que não zela do patrimônio do Estado, ele passa a oferecer à população esse estado de dificuldade de tratar as atividades públicas, que é prestar serviço de maneira inadequada. E é o que a gente registra na política nacional. E para desprezo da inteligência e para a agonia daqueles que esperam que a política possa ser um meio de confirmação de ideias e de propostas claras e transparentes, é que nós vemos que a cúpula do PMDB nesse momento, de posse da Presidente da República, monta um quinteto conhecido da política brasileira para poder assaltar o Estado, mudar a legislação, criando benefícios para poder destruir a Operação Lava Jato, que é a operação em que gera a maior expectativa de justiça à população brasileira. Ontem, no Congresso, tramitou de forma sorrateira um acordo de líderes para votar hoje ou amanhã uma isenção de punição para o Caixa 2. E fizeram a artimanha tão bem feita, contando com os partidos grandes, de votar por liderança, para não ter no painel o nome dos deputados que votariam a favor de acabar com a anistia. E sabe, no fundo, o que é que está escrito nessa mudança?
é que ninguém mais poderá ser punido por nenhum crime cometido como esses que estão sendo apurados pela Operação Lava Jato. E o país vai ficar dormindo? O país vai permitir que isso aconteça à luz do dia, sem uma reação? Foi só a imprensa descobrir essa operação para o presidente da Câmara, que também está denunciado na Lava Jato e com o pai denunciado na Lava Jato, tirar a discussão de pauta, porque senão estaria sendo votado hoje. E se passa lá no Congresso, na Câmara, estariam todos eles absolvidos dos crimes que são apurados pela Operação Lava Jato. Então, acho que hoje nós temos que aprender, e vamos ter que aprender, a conviver com a realidade histórica do Brasil. O Brasil quebrou. E quebrou porque governantes irresponsáveis, corruptos, que estão até hoje no comando da política nacional, utilizaram a máquina pública para criar feudos eleitorais e manter os seus mandatos. Isto à custa de doações de direitos que não são possíveis de serem pagos, isto com garantias de sistema de remuneração incapaz de ser mantido pela máquina pública, especialmente quando se fala de judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, os órgãos que são recebedores do 10º do Executivo. Esses se comportam como se o país não tivesse dificuldade. Esses se comportam como vamos tirar o nosso pedaço e quem quiser que se vire com o resto. Porque esse é o retrato do orçamento brasileiro. O Executivo arrecada e tem que pagar as despesas. E os poderes não querem se condoer, não querem entender o momento de dificuldade e querem receber a sua parte. E é por isso que tem gente recebendo 80 mil reais, 120 mil reais, 90 mil reais. Tem gente recebendo auxílio moradia, tem gente vendendo férias em plena crise de servidores públicos, em pleno momento em que os servidores comuns pleiteiam, têm direito à correção de inflação, pleiteiam e têm direito a melhorar a sua condição de trabalho, e o Estado brasileiro passou a não ter condições de fazer isso. Por quê? Porque o dinheiro está na mão da cúpula, em que ele não tem interferência para poder diminuir. E é só entrar no site de transparência aí que você vai ver. Salário de pessoas de 80 mil, 150 mil. Isso no dia a dia. Então, quando o servidor se indispõe com o Poder Executivo, ele teria que incluir nessa discussão essa remuneração que esses poderes recebem, que é uma coisa ilusória diante da situação dos servidores da maneira geral. Então, o Brasil precisa ser repassado a limpo. O Brasil precisa aproveitar e não retroceder, avançar na apuração de corrupção e avançar no respeito à administração pública, com o ajuste fiscal sendo feito para que o Estado possa ter condições de remunerar melhor os seus servidores e de prestar serviço. Porque nem uma prefeitura, nem o governo do Estado e nem o governo federal existem só para pagar folha. A sociedade paga imposto para que entre as atividades do Estado, da prefeitura e do governo federal sejam incluídas obras para a coletividade. E nós estamos diante de governantes irresponsáveis que, por não fazer ajuste fiscal, comprometeram toda a finança do Estado e não está dando nem para cumprir folha e custeio, quanto mais prestar serviço. É por isso que não tem médico no posto de saúde, é por isso que não tem remédio, é por isso que os hospitais não suportam a demanda, porque não existe dinheiro. E essa é a grande realidade. E casa que não tem pão, todos choram e todos têm razão. Nós precisamos de fazer administrações com seriedade, precisamos invadir mais o combate à corrupção, precisamos ser mais diretamente objetivos com relação a isso. E nós precisamos também de aproveitar esse momento da vida nacional que está mudando
para também corrigir aqueles que acham que o serviço público, que a atividade política é para quem gosta de roubar. Nós temos que preservar e enaltecer aqueles que trabalham corretamente, porque de elogiar e de manter no poder pessoas que têm intenção pessoal e que só agem em função dos seus interesses, é que levou o Brasil a essa falência que todos nós estamos tomando conhecimento e estamos vendo no momento.